Estamos começando uma série nova aqui no nosso canal do YouTube chamada Vales. Aqui no meio de um vale, eu quero compartilhar com você o que você precisa fazer à luz da palavra de Deus para que você possa prevalecer no meio do vale. Vale geralmente é associado a problemas, dificuldades. Ali nos tempos bíblicos, vale era uma representação, era sinônimo de situações difíceis, especialmente no contexto de batalha. Lembra aquele texto que um exército inimigo pensava que a nação de Israel, ou melhor, o Deus da nação de Israel era apenas Deus dos montes, mas eles experimentaram que o nosso Deus é Deus dos montes e permanece sendo Deus no meio dos vales. Eu quero estudar com vocês durante essa série esse texto muito especial que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 17, no qual Jesus ele traz solução para uma família, para uma casa. Ele liberta um garoto que estava possesso e ele ensina os discípulos sobre como ter ou sobre como obter resultados sobrenaturais no mundo natural, sobre como experimentar milagres. E eu quero compartilhar com vocês 5 chaves. Eu vou começar com uma hoje. Nas próximas semanas nós vamos postar nessa série chamada Vales, para que você possa prevalecer no meio dos seus vales também, em nome de Jesus. Eu quero ler o texto que está lá em Mateus capítulo 17, no verso 20. A palavra de Deus diz assim: E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E Jesus conclui o raciocínio dizendo assim: e nada lhe será impossível. E nada lhe será impossível. Um pouco de contexto: uma família chega primeiro nos discípulos de Jesus querendo uma solução. O seu garoto, o filho, estava possesso e estava sofrendo, padecendo com aquela possessão de uma maneira incrível. Literalmente, aquele garoto tinha chegado no fundo do poço. Não só ele, mas toda a sua família com aquele sofrimento. E a Bíblia fala que desesperados eles chegam até os discípulos de Jesus, os discípulos, os apóstolos do Cordeiro, aqueles que seriam muito usados durante a igreja primitiva pelo Senhor, especialmente também para fazer milagres. A Bíblia fala que sinais e prodígios seguiriam aqueles que creem, e os apóstolos do Cordeiro com certeza vivenciaram o cumprimento dessa palavra. Só que a Bíblia fala que essa família chega ali até os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguem solucionar o problema. Os discípulos não conseguem fazer aquele milagre, não conseguem libertar o garoto. E a Bíblia fala que aquela família não desiste, aquela família persevera, e mesmo tendo aí uma resposta diferente do que eles esperavam, mesmo recebendo um não dos discípulos, eles continuam a tentar, eles perseveram e vão até Jesus. E o que acontece? Eles alcançam uma resposta. Só aqui você já tem uma mensagem. Em Jesus você sempre tem uma resposta. É antibíblico. Nos 4 evangelhos, todos que vieram até Jesus com um pedido, todos que vieram até Jesus com um clamor, receberam a sua resposta. Se você chegar até Jesus com um clamor, você vai ter a sua resposta. E a Bíblia fala que Jesus liberta o garoto, muda a sorte daquela família. Só que os discípulos ficam com aquele questionamento: por que não conseguimos resolver o problema? Por que o milagre não aconteceu? E eles, no privado, no particular, chegam até Jesus e perguntam por que não tinham conseguido libertar o garoto. E Jesus, ele fala esse verso que eu acabei de ler para você, o verso 20, que é ensinando os discípulos e nos ensinando também sobre como ter resultado nas nossas vidas, resultados de Deus, sobre como alcançarmos os milagres de Deus nas nossas vidas. E eu quero te dar essas chaves. E hoje a primeira chave do dia, a primeira chave da nossa primeira mensagem dessa série é a chave da perseverança. Se você quer ter resultados de Deus na sua vida, você precisa de perseverança. Interessante, eu falei durante aí o contexto, a explanação, a introdução da mensagem. Aquela família perseverou, ela não desistiu na primeira resposta negativa. Não desista, continua, persevera. O escritor de Hebreus diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você precisa de perseverar para alcançar a promessa. Se você não perseverar, você não vai alcançar.
Perseverança é fundamental para a vida cristã. Interessante que Jesus, ele diz assim, por causa da pequenez da sua fé. Por isso que não aconteceu, por isso que o milagre não aconteceu. Por muito tempo eu me questionei, pequenez da fé, se Jesus fala de uma fé pequena logo em seguida. E a palavra de Deus jamais se contradiz. A palavra de Deus é viva, é plena, ela tem tudo que nós precisamos. Se você for no original, no grego, se você não sabe, o Novo Testamento foi escrito no grego, essa palavra pequenez da sua fé, ela não significa pequena de tamanho. Ela significa pequeno de frequência. Jesus estava falando uma fé curta. Jesus estava falando de uma fé breve. Ele não está falando de uma fé pequena, como é um grão de mostarda. Mas ele está falando de uma fé sem perseverança. Não basta tentar uma vez e desistir, aí o milagre não vai acontecer. Para que o milagre aconteça, você precisa de perseverança. É por causa da brevidade da sua fé. Se você quer que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida, não desista, não para. Se você está no meio do vale, não desista, não pare, continua. Você precisa de perseverar. Eu gosto de um texto lá no livro de Daniel, quando Daniel ele clama por uma resposta, ele clama e a Bíblia fala que o Senhor responde o seu clamor. A Bíblia fala que Daniel fica 3 semanas jejuando e clamando por uma resposta. E depois o mensageiro do Senhor vem até ele e diz: Daniel, suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia que você se dispôs a orar e a buscar entendimento do Senhor. Só que um príncipe da Pérsia, ou uma resistência maligna, um demônio, um principado maligno, resistiu a essa resposta. E Deus enviou um reforço para o exército celestial. E por isso eu vim trazer a sua resposta. Preste atenção nesse contexto e explica um pouco perseverança. Enquanto Daniel clamava, a resposta foi liberada. Enquanto você clamou, a sua resposta foi liberada. Enquanto ele perseverou em orar, a Bíblia fala que o exército dos céus veio para trazer a resposta, só que resistências apareceram. O príncipe da Pérsia, quanto mais ele orava, mais a resposta se aproximava. Quanto mais ele orava, uma batalha era travada nos céus. Se ele tivesse parado no primeiro dia, a resposta não chegava. Se ele tivesse parado no segundo dia, a resposta não chegava. Mas porque ele perseverou em oração, a resposta chegou. Deus enviou até reforço para o exército do céu. Enquanto você ora, o exército dos céus é fortalecido. Persevere em oração, porque a sua resposta vai chegar. Não desista, não para, continua, persevera em nome de Jesus, porque o milagre vai acontecer. Hoje a chave foi perseverança. Na próxima mensagem você vai receber outra chave. Que Deus te abençoe.